E no programa anterior, nos aventuramos pelas ruas de Marsella. Conhecemos mais sobre a importante cidade francesa. Conhecemos também alguns pontos turísticos e mais ainda sobre a sua história. E no programa de hoje vamos continuar por Marsella. Vamos até a Notre-Dame de Lagarde, um dos pontos mais visitados de Marsella. Temos muito o que ver, por isso, continue conosco. Tchim, Que lugar é esse? um restaurante que a gente achou aqui pertinho mesmo dessa praia. Na roda gigante, lembra? Roda Gigante. E é um restaurante super gostoso. Aqui eles fazem hambúrguer e parece ser bem gostoso. E eu tô bem animada pra comer, porque eu tô cheia de fome. A gente já mostra como é que vai ser. E eu não falei lá na Roda Gigante, porque não deu tempo, mas essas praias aqui, eu comecei falando que essas praias são as praias artificiais, né? As praias de Prado. E essas praias, quem fez, na realidade, quem teve a ideia para fazer essas praias foi o ex-prefeito de Marsella. Então, ele fez essas praias artificiais e não tinha areia. E a areia que eles foram buscar dessas praias aqui, porque são várias, né? Conforme a gente vai andando aqui, a gente vai vendo outras também. Essa areia foi dos túneis que eles tiveram que cavar na cidade. Então, pegaram toda aquela areia e jogaram aqui e pronto. Ou Ficou seja, aqui a praia. não é algo natural, é artificial. Mas são lindíssimas, águas cristalinas e é muito bom para você, que talvez venha passar férias aqui com a sua família. É uma praia perfeita para você trazer as crianças, porque Tranquila, como não tem onda, agitação. não tem alga, é praia limpinha. Tem muitos restaurantes aqui em toda a praia. Restaurantes, desde restaurante francês, restaurantes que servem coquetéis e no calor é uma delícia, né? Por isso é uma super dica para vocês que estão aí, quiserem vir passar. Olha, recomendamos essa praia. Então, olha, quando o lanche vai chegar assim, ó, bem rápido, quer ver, ó? A gente vai fazer assim e já vai chegar. Chegou. Falei que ia ser rápido. E agora que já estamos com as nossas energias renovadas, vamos pegar o autocarro e parar no nosso próximo ponto. Ou melhor, na próxima paragem. Nós estamos prestes a descobrir alguns atolamentos arquitetônicos, que eram chamados na altura Corniche Folie, incluindo Chateau Berger, construído em 1860. E em relação à Corniche, não existia naquele tempo. A Estrada da Costa foi construída entre 1848 e 1863, mas foi entre 1957 e 1969 que foi inaugurada.
outro lado da cidade, podemos ver muitas montanhas que inspiraram bastante pintores. Elas estão unidas por uma muralha construída em 1822 e foram utilizadas como posições de defesa no tempo de Henriques IV, perto da Segunda Guerra Mundial. Estamos no distrito Hucablon. Esta área beneficia para as grandes vistas que tiram fôlego sobre o Mediterrâneo. Este bairro, com uma subida estreita, que era apenas circulada por oficiais da alfândega. As primeiras casas apenas apareceram no século XIX. Alguns donos de barcos tinham essas casas, assim conseguiam controlar de certa forma os seus barcos que estavam no mar. E aí, gente? Agora a gente tá quase chegando na Catedral de Lagarde. Uhul! E olha aqui, eu tô com a marca dos óculos. Eu avisei, tira o óculos, senão o sol vai deixar a marca. Ela não quis saber. Ai, não, agora olha aqui. Por isso, mulheres, ouvem seus maridos. Mas olha, eu passei protetor solar e mesmo assim. E a gente tá aqui chegando na Catedral de Lagarde, a gente tá aqui no autocarro. E esse autocarro é muito legal porque eles têm aqui um sisteminha, olha. Um sistema. Como é que eu desço? Ai, aqui. Aqui a gente coloca os fones de ouvido e escolhe as línguas. E aí é contada a história De cada lugar onde a gente de cada lugar onde a gente passa. Isso é muito legal. E a gente tá aqui quase chegando e vai mostrar tudo pra vocês. Esse passeio é muito divertido. É bem assim, aventureiro, tá vendo, né? Porque você quer tudo. E pronto. Até daqui a pouco. Deem uma boa olhada, meus senhores e minhas senhoras, porque daqui a vista da Catedral de Lagarde é simplesmente deslumbrante. Esta área agora chama-se Bois Sacré ou Madeira Sagrada. De fato, a área tem sido consagrada desde que Gare-de-Rio foi usado pela primeira vez no século X. Naquela altura, uma torre-relógio foi em cima da ponte para monitorar os navios que chegavam ao porto de Marsella. Gente, a catedral é linda, mas a gente paga o preço. Tá vendo? Acho que eu prefiro ficar vendo só lá de baixo. Ah, ainda tem mais. Certeza que os fiéis usavam dessa escada aqui para fazer promessas e subir de joelho. Mas eu nem preciso subir de joelho. Catedral de Lagarde. O nome volta até a Idade Média, para quando as pessoas vinham orar até Maria. E para aprender a história desde os 530 pés de altura desta basílica, temos que voltar alguns séculos atrás. No ano 1214, um príncipe de Marsella instalou-se na colina Garde e teve uma imagem da capela dedicado à Virgem Maria, com a bênção do santo Victor Abbé, e de quem a propriedade pertencia, construindo uma nova basílica, desenhado pelo arquiteto Jarcans, expandiu e durou muitos anos. As peças e estátuas não são tão antigas quanto a igreja, já que em 1793, a Notre-Dame de Lagarde foi saqueada após o assassinato do rei Luís XVI pelos revolucionários, e este crucifixo foi a única coisa que restou.
a Basílica Notre-Dame de Lagarde, em Marsella, começou a ser construída em 1852, mas só foi finalizada 21 anos depois. Ela era originalmente uma ampliação de uma capela medieval, construída em 1214, mas foi transformada em uma nova estrutura a pedido do padre Bernard, o capelão local. Sua consagração aconteceu enquanto ainda estava inacabada, em 5 de junho de 1864. A partir da Idade Média, esta basílica foi considerada a guardiã dos pescadores e marinheiros por causa da estátua da Virgem Maria, que parecia estar olhando e protegendo as pessoas no mar de Marsella. Além de peregrinos, milhares de turistas vêm aqui conhecer a igreja do século XIII. Com mais de 2 séculos de história, Marsella mistura o modernismo com as construções de uma cidade que ainda preserva o charme da Idade Média. E no programa de hoje, continuamos por Marsella. Ficamos a conhecer a Catedral de Lagarde, mas nós ainda não terminamos. Por isso, continue conosco. Dentro da Catedral Notre-Dame de Lagarde, dentro de uma das basílicas, porque isso é enorme, gigante. Como vocês podem ver aqui atrás de mim, tem certos... Isso é porcelanas. Eles descrevem o que? Os agradecimentos que eles obteram, né, pela fé deles. E algumas petições. Tem também aqui muitos marinheiros, por isso que vocês veem barcos assim expostos. Marinheiros que agradecem pela salvação do naufrágio. Muita história contida dentro dessa basílica. O Museu da Basílica Notre-Dame de Lagarde, em Marsella, abriga mais de 800 anos de história sobre vários temas. É possível encontrar estátuas religiosas, oferendas, simbolizando votos, modelos arquitetônicos e artísticos da Basílica, imagens documentais da libertação de Marsella sob o olho da Boa Mãe, documentos e testemunhos de historiadores sobre a construção da Basílica, objetos litúrgicos e muito mais. A construção começou em comemoração ao nascimento de Luís IX. Coincidência ou não, Luís se tornou o rei da França e depois virou um dos santos da Igreja Católica. E daqui podemos ter uma vista incrível de toda a Marsella. E para os fãs de futebol, olha lá o Estádio de Marsella. A Basílica de Notre-Dame de Lagarde, que fica aqui em Marsella, é realmente espetacular. É um dos pontos turísticos mais famosos do lugar e também um dos mais belos, como vocês já viram. E nós podemos ter uma vista linda de vários pontos da cidade. É realmente incrível. Aqui a vista pode ser até 360. Você dá a volta nisso tudo e consegue admirar a bela Marsella. Então essa basílica foi construída no século XIX e o monumento possui uma arquitetura marcada por mármore colorido,
murais e mosaicos. A basílica é coroada por uma estátua da Virgem Maria, que os nativos a consideravam como uma guardiã de Marsella. E do alto da basílica é possível ter essa visão maravilhosa, completa da cidade. Essa construção encanta a todos, mesmo vista de longe. Já de perto, o espetáculo é ainda maior. A basílica é ornamentada com mármore colorido, mosaicos belíssimos em estilo bizantino e murais representando tudo sob a proteção de La Bonne-Mère, a Boa Mãe. A estátua banhada em ouro que fica no topo do edifício. Seu pico fica a 149 metros de altura e conta com um panorama completo da cidade de Marsella. Realmente, aonde quer que nós estejamos em Marsella, é possível nós vermos a Catedral de Lagarde. E realmente, em qualquer lugar daqui de cima, a vista é linda. Agora, para descer as escadas, é bem mais fácil. Comprovamos que de todos os ângulos possíveis, a Catedral de Lagarde é simplesmente linda. E olha só, no caminho encontramos uns artistas de rua que vieram lá do Rio de Janeiro para animar as ruas de Marsella.
Opa, você dá uma segunda vermelha, existe pano com tradição. Só cacau, só chocolate, só Brasil. Fala brasileiro. Fala Brasil. Nós paramos agora aqui num restaurante. É um restaurante italiano. Tá com um cheiro muito bom. E ali eles estão cozinhando. Eu não sei filmar coisa. E agora o Felipe e o Breno estão ali fazendo o pedido. Estão vendo? A gente já escolheu e agora eles estão ali fazendo o pedido. Tá. Aqui é difícil, gente, por quê? Porque nem todo lugar as pessoas aqui sabem falar inglês nos restaurantes. Então a gente tem que fazer aqui tem que desenrolar. Mas é assim. Dá tchau, Felipe! Realmente, Marcélia marcou o nosso coração. E eu aposto que também marcou o seu. E no próximo programa, vamos mostrar uma rota diferente de Marcélia. E logo depois, nós vamos para Bandol. E a viagem até lá foi muito interessante e divertida. Por isso, não perca o próximo programa da Rota.